anunciar que estamos nos principais aplicativos de podcast. Já a Folha FM dentro dos aplicativos de podcast. Vamos então começar o nosso papo e primeiro dando as boas-vindas, agradecendo a presença do Carlos e do Juraci. Um prazer tê-los aqui. Obrigado por aceitar. 7 horas não é brincadeira. Todo mundo tem compromisso também, e principalmente pessoal de universidade, educadores, normalmente tem compromisso cedo. O problema nem é acordar cedo, é ter tempo cedo para fazer alguma coisa. Bom dia a vocês. Bom dia. Bom dia. Eu queria iniciar agradecendo ao espaço. Tenho certeza que é um momento muito especial, não só na UENF, né, mas um momento, como disse o Aloysio aqui no início, nós entendemos o papel que a UENF possui aqui dentro, reconhecemos que é fruto de uma luta regional, principalmente da cidade de Campos, né, e eu queria só fazer um comentário, né, na realidade, quando se colocou na Constituição em 88 e depois promulgada em 89, para começar a UENF nós teríamos 3 anos para começar. E a UENF começou em 93. Né? Então eu queria aqui destacar o papel da Fundenor, que foi nossa primeira instituição hospedeira, vamos chamar assim, né? Porque foi graças à Fundenor que a UENF hoje existe como instituição. Porque fomos muito bem recebidos, né? E lá ministramos os primeiros cursos, ainda num estágio bem precário, mas permanecemos na Fundenor durante muitos anos, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque essa parceria com a Fundenor, ela possibilitou a existência da UENF, e mantemos essa relação parceira até hoje, pois é junto com a Fundenor que nós temos vários convênios que administram os nossos recursos extra-orçamentários. Então, gostaria só de fazer esse pequeno comentário e agradecer mais uma vez de público toda essa parceria com a Fundenor. Né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Acho que é um momento importante realmente a gente debater a universidade pública de qualidade e gratuita, né? Só lembrando que a UENF hoje ela não está apenas em Campos, mas em Macaé. 11 polos, né? Além de Macaé, tem o camp lá em Macaé, mas ela está em 11 polos também espalhados pelo norte e noroeste do estado. Então, ela engloba praticamente toda essa região, né? Que nesses polos, inclusive, vem alunos do entorno, então ela acaba permeando todo o norte e noroeste do estado. Então, realmente é importante a gente debater, porque a UENF ela traz desenvolvimento não só para Campos, mas para toda essa região. A UENF, eu acho que você tem 2 instituições de ensino aqui em Campos que tem um valor tremendo, também são frutos de construções. Uma foi desse movimento, como o professor Carlão falou aqui agora, Moreira, depois Brizola, Darcy, e outra remonta talvez o maior político, certamente o maior político da história de Campos, que é o José Petrocínio, que é a Escola de Aprendizes Artífices, que depois se torna Escola Técnica Federal, depois Cefet, hoje IF. São 2 instituições de ensino, uma federal e uma estadual, espraiadas pelo todo o tecido social do norte e noroeste fluminense. Acho muito importante. Eu queria começar, se vocês me permitem, a ciência agora está, né? A ciência compartilha essa condição meio cruel com a imprensa. A gente está no olho do furacão aí, como nós viramos a Geni, né? A imprensa e ciência virou Geni no Brasil, infelizmente. Mas vamos falar isso mais decididamente. Mas é nesse momento aí de questionamento, se questionou hoje, por exemplo, se a Terra é redonda, enfim, é uma coisa complicada, mas estou diante de um biólogo, diante de um físico. Eu queria que vocês, nas suas áreas de conhecimento, falassem um pouco sobre esse momento que está vivendo, como é que vocês encaram, não só para a região, mas o papel da ciência que ela desempenha na sociedade. Pergunta a um biólogo e a um físico. Olha, a ciência está na nossa vida, né? No cotidiano. Hoje a gente só está podendo fazer esse programa aqui porque a ciência está presente em cada parte
desse estúdio, né? Desde os verdade. microfones ao seu computador, meu celular, que estou fazendo repicando a nossa entrevista. Enfim, eu acho que é um momento muito delicado. Em pleno século XXI, termos esse tipo de posicionamento, inclusive de políticos, né, públicos, sobre essa negação da ciência, negação de várias coisas que já são do domínio comum, né? Então, eu realmente fica difícil da gente entender, porque isso, inclusive, se mistura um pouco até mesmo com questões que não deveriam estar sendo misturadas, vamos dizer assim, como a ciência e a religião, né? Eu sei que é um assunto delicado, mas são assuntos que realmente não deveriam se misturar, porque a ciência, ela parte de um pressuposto de vamos dizer, de você ter um protocolo, esse protocolo ser possível de ser repetido, ele tem precisão, ele tem exatidão, ele tem uma série de pressupostos que não necessariamente são considerados na religião, né? E quando, no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, eu tive a oportunidade de fazer cursos com o professor Chagas, que durante aproximadamente 17 anos foi presidente da Academia de Ciências do Vaticano, ficava muito claro para mim que, na realidade, nós deveríamos separar, né, claramente ciência e religião, né? Então, quando a religião, né, vou citar a religião porque, na realidade, foram os movimentos neopentecostais que começaram a criar essa rejeição à questão da ciência, né? Criando, por exemplo, o desenho inteligente, né, que é onde, na realidade, é uma tentativa de reaver o criacionismo para dentro da ciência, O né? papel do arquiteto, né? Exatamente. Então, isso na realidade, principalmente como hoje nós temos uma crescente, vamos dizer assim, movimento religioso, né? Essas coisas acabaram se misturando, né? E as pessoas, infelizmente, algumas pessoas, inclusive dentro da própria academia, defendem esse desenho inteligente, que por trás de todo o processo evolutivo, né, e aí agora eu estou falando na biologia, que levaram alguns milhões de anos, por trás disso tudo tem alguém muito inteligente que desenhou todo esse processo e que não necessariamente isso tenha ocorrido ao longo de um processo de seleção natural, né? Então, aí, obviamente, como em todo lugar, né, existem, obviamente, na ciência, como também existe na religião, fraudes, né? Isso aí a gente não pode negar, né? São pessoas que, sem escrúpulos, vamos dizer assim, né, que tentam fazer ou criar situações para justificar um determinado resultado. Mas, por outro lado, nós temos hoje tecnologias que mostram claramente, né, todo o processo de seleção. Existem lacunas? Existem. Mas isso é porque, obviamente, a gente ainda não conseguiu evidências, né? Porque, na realidade, hoje, como é que isso é construído? A gente precisa ter, dentro, vamos dizer assim, de períodos geológicos, amostras, né, biológicas e geológicas que possibilitem a gente a reconstruir tudo isso dentro de uma escala temporal, né, que não é fácil, porque, por exemplo, hoje um dos grandes lugares no Brasil de se estudar todo esse processo é o Crato, no Ceará, onde nós temos a melhor escola de arqueologia no Brasil, né? Não querendo, obviamente, deixar de lado o Museu Nacional, porque ali foi um embrião de todo... Mas lá nós temos muitos fósseis e tem sido muito importante para se estudar todo esse processo de evolução. O trabalho da arqueóloga Nédia Guidon ali no Nordeste muito importante, né? Que redata, né, a presença humana aqui no Brasil, né, e na América, né? A gente tem um sítio muito importante lá. Uhum. Eu me lembro, inclusive, eu entrevistei a arqueóloga no evento da UENF. Né? Ela esteve aqui um tempo atrás, realmente. Mas, enfim, e como é que a física... Complementando o Carlão, um dos grandes problemas, eu acho, da atualidade é você
as pessoas levar mais em consideração o senso comum, aquilo que não é provado cientificamente, em detrimento do que é ciência, né? Ao longo da história a gente vê que o senso comum, ele permeou muito até a Renascença, né? Hoje se fala muito em coaching quântico, que a pessoa nem sabe o que é física quântica, mas vai lá, coloca o quântico e não sabe, na essência, o que é a física quântica. Água magnética, colchão quântico, tudo isso a gente vê no dia a dia, né? O uso da palavra ciência para deixar algo mais sério, vamos dizer assim, e que não tem nada de verdadeiro, né? Então, em época de falar que a Terra é plana, então era só observar o eclipse que a gente veria apenas uma linha e não o círculo total completo na Lua. Né? Basta fazer como os antigos gregos, né? Observar um barco e perceber que o casco some antes da ponta do mastro. Exatamente. Portanto, então, é curvo. Então tem essas coisas que... Tantas provas. Eu acho que o mais grave ainda hoje em dia é as pessoas não tomarem vacina achando que isso vai prejudicar. E na realidade a gente está vendo que doenças que estavam erradicadas estão voltando justamente por causa disso. Então a ciência ela tem um papel fundamental. Se a gente tem hoje o GPS que funciona, porque todas as leis da física, elas estão aí nos satélites que estão no espaço. Então, as coisas estão funcionando porque tem muita ciência. A ciência está no celular, ela está na televisão, ela está no próprio GPS, nos radares. Então, ela faz parte do dia a dia. E se não realmente a ciência não estivesse funcionando, né, não fosse aplicável, a gente não teria nada disso, né? Então é importante que as pessoas leiam e realmente entendam o papel da ciência e da importância que a ciência tem no cotidiano das pessoas, porque fake news a gente sabe que está repleta. Então antes de acreditar é importante a gente se informar nas fontes verdadeiras, e a universidade ela tem um papel fundamental nisso, principalmente na formação de professores e na pesquisa em si. E também no pensamento crítico de uma sociedade. Exatamente. Né? Aproveitando o gancho do professor Carlão, tem essa coisa, esse choque aparente de ciência e religião. Eu gosto de lembrar dois cânones de uma área e de outra. Um é Einstein, que é um luminar na sua área, que falava que a ciência sem a fé é manca e a religião sem a ciência é cega. É uma referência da ciência. Outro, um grande, talvez um dos maiores teólogos do cristianismo, que é Agostinho, né? Intellegio ut credas, creda ut intelligas. É preciso crer para compreender e compreender para crer. Isso está ali desde o início, né? E é bom que se faça essa separação, mas inevitavelmente desde o início, ali, desde Agostinho, acho que elas são complementares. Elas não... Eu também acho. Na realidade, eu queria até fazer uma observação. Primeira, colocar aqui que momentos como esse, sabe, onde o jornal abre espaço para a gente poder conversar, não só pela eleição, mas assuntos como esse, como a ciência, eles são fundamentais, né? Porque a gente abre os jornais, passa folha, você só vê como acidente, você só vê morte, roubo, roubo, não sei o quê, e a gente não tem o espaço, né? E a universidade, seguidamente, ela vem sendo, entrando inclusive num ponto que a gente deve falar mais adiante, criminalizada, ou dizendo que ela não se mostra para a sociedade. Razão pela qual nossa chapa se chama Ciência e Sociedade. A gente acredita que realmente a gente deva lutar por uma melhor visibilidade das instituições de ensino público, que hoje são responsáveis por 95% da geração de conhecimento científico no Brasil. Né? Esse é um dado muito interessante, porque ele nos remete a um segundo momento, onde normalmente se fala que a universidade pública ela é muito cara. Mas ela não é cara. Na realidade, é porque aqui se faz ciência, né? E a ciência não é barata. Né? Então, se a gente discriminar o valor que é colocado para os alunos e o valor que é colocado para a pesquisa, elas simplesmente se pagam.
Mas um detalhe, eu vou voltar então ao professor Carlos Chagas. Na universidade na universidade se ensina porque na universidade se faz pesquisa. E esse é o grande diferencial no qual a UENF se pegou. Exatamente trazer para o jovem que está ali na graduação conhecimento de ponta. Tá trabalhando na fronteira do conhecimento. Mas a Luiz sabe que tem uma coisa interessante. Quando eu falei no professor Chagas e falei que ele durante 17 anos foi presidente da Academia de Ciências do Vaticano, pois bem, foi ele que reviu o processo de Galileu Galilei, né? Que Galileu Galilei ele foi simplesmente condenado porque o crime dele era tentar divulgar a ciência. Esse era o crime a qual foi imposto a ele. E a ele foi dado uma benécia, né? Porque naquela época quem escolhia o que os filhos iriam fazer eram os pais, né? Você vai ser padre, você vai ser poeta, sei lá, você vai ser... E ele tinha uma filha que era freira. E a ela foi dada toda vamos dizer assim, ao cuidado do pai. Então ela ficava cuidando do pai. E ele teve uma prisão domiciliar, porque ele também tinha uma boa relação quase foi queimado na fogueira. Ele teve que Pois negar as teorias do heliocentrismo. Exatamente. Então, quer dizer, hoje a gente vive uma situação, não diria similar, mas muito próxima, onde você divulgar a ciência, falar a ciência é uma coisa quase que beira ao absurdo. Mas, enfim, eu acho que esse espaço aberto por vocês, onde não só discute a questão da UENF, da próximos 4 anos da UENF, abre essa possibilidade da gente falar sobre ciência. Um problema que eu acho que é muito nosso, de uma maneira geral, não de Campos, no Brasil e tal, é a falta de orgulho às vezes. Então, você não acha que uma instituição como a UENF, que merece ser orgulho de uma região, né? Baseado em todo o esforço, ela mas tornar mais ainda, fazer com que ela faça mais parte ainda, ou que a população se interesse mais pelo que tem na UENF? Eu concordo literalmente sobre isso. Nós temos alguns programas, né, que é o UENF de Porta Aberta, Feira de Ciências, e a gente pretende deixar todas, no nosso caso, né, todas as ações das reitorias que antecederam, a gente pretende manter, né, o que for bom e, obviamente, se possível, melhorar. E no que tange a esse, vamos dizer assim, esse pertencimento, né, Mauro? Pertencimento, né? A gente Exatamente, tem que ter o pertencimento, mas a a gente palavra. também tem que recuperar o pertencimento da instituição. Como eu estou aqui desde o início, eu vejo que houve também uma perda de pertencimento interno, por inúmeras coisas, desde crises internas a crises externas, né, que acabam provocando isso. Eu vou citar a última, né, onde a comunidade de servidores, né, técnicos e professores, e também bolsistas, 2017. ficamos sem pagamentos aproximadamente 6 meses. Né? Isso foi uma situação que muitas pessoas até hoje não se recuperaram financeiramente e outros de saúde. Psicologicamente. Nós temos pessoas, famílias que foram desagregadas, sabe? É muito sério. É muito sério. Então, a Luiz sempre fala nisso, nós sempre tocamos esse assunto. A primeira universidade do estado do Rio de Janeiro, que só teve professores doutores, eu me lembro que até uma pessoa da comunidade UENFiana, que é a Luciane Silva, da UENF, publicou um artigo no domingo. Eu li. Né? E eu fiz questão, porque a edição é livre, que a pessoa me manda o texto e eu edito. Eu peguei uma foto que a mim chocou muito à época, que era aquela doação de cesta básica. Você ter professores da qualidade da UENF, com os títulos que a UENF tem, de ponta, no Brasil, ganhando sempre em pesquisa, enfim, e ter que recorrer à doação de cesta básica para comer, você vê que tem alguma coisa, como dá se dizer, isso parece ser um projeto, né? Isso não parece obra do acaso. Não, aquele momento ali, eu digo assim, foi um dos piores momentos que nós vivemos dentro da universidade. Nós tivemos crises, né, óbvio, deflagradas por inúmeras questões, mas aquela ali realmente, eu diria que foi inesperado. Ficar 6 meses sem salários e, assim, realmente foi um momento muito delicado, onde as relações internas ficaram muito abaladas. Nós não tínhamos segurança dentro da instituição, né?
Então, foram inúmeras coisas, né? E, inclusive, eu vou te dizer, não é uma crítica, mas uma reflexão. Foi falta de sensibilidade, às vezes, até alguns colegas que ficavam pregando a continuidade das atividades normais, sem que a gente tivesse mínimas condições. Eu vou te dizer que algumas pessoas possuíam condições de até continuar trabalhando, mas nós tínhamos que ter a sensibilidade de que muitos não tinham. Então, alunos chamavam professores de vagabundo, então começou assim a ter uma crise interna muito delicada, sabe, que deflagrou esse momento como um dos maiores momentos vividos dentro da universidade. Então, quando você fala, a gente tem que ter também uma recuperação do que chama-se pertencimento institucional. Essa vai ser uma das missões, eu digo, da próxima reitoria, independente de quem for, né? E eu acho que, por isso, essa eleição ela tem uma característica, eu diria, tem que ter uma característica diferente de eleições anteriores, né? Eu acho que está sendo conduzida num bom nível pelos 3 candidatos, não tem nenhum tipo, vamos dizer assim, daquelas coisas da política convencional. Acho que ela está num plano acadêmico adequado, porque a gente vai precisar de união para superar coisas que ainda vem pela frente. E não só união dentro da UENF, união com o IFE, união com a UF e com as outras instituições daqui. Porque é importante ressaltar, Campos tem que ter muito orgulho, não só da UENF, Campos tem que ter muito orgulho do que ela se tornou ao longo desses 27 anos. Polo universitário. É o segundo polo universitário do estado do Rio de Janeiro. Eu costumo repetir isso. E isso tem que ser sensível, por exemplo, para o prefeito aqui da cidade, porque esses jovens que estão aqui em Campos, eles também consomem, eles também movimentam o comércio da região. Fora outras coisas, né? Obviamente a questão cultural, né? Então, sim. É fundamental que a gente tenha um olhar, né? Mas você tem toda a razão. A gente tem que continuar, esse é um grande desafio, e as pessoas têm que perceber que a UENF é da cidade, a UENF é da região, né? E isso é um desafio constante. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente precisa trabalhar na UENF é que nós vamos ter aposentadorias, tivemos falecimentos. Então, nosso quadro deu uma reduzida, porque a gente não conseguiu ainda atingir 50% do corpo docente da universidade. Ao longo desses anos todos, a gente tem um quadro em torno de 600, mas a gente nunca passou dos 300, né? Então, uma das coisas é exatamente recuperar esse crescimento e também repor os quadros das pessoas que vão se aposentar. Mas não só isso. Nós temos que colocar áreas novas. E uma dessas áreas é exatamente essa questão de difusão da ciência. Tem um repórter que escreveu durante muitos anos na Folha de São Paulo, chamado Ayrton Escobar. Vocês provavelmente conhecem. Ele é biólogo, mas ele se dedica ao jornalismo. E ele tem um excelente programa na USP sobre a questão da divulgação da ciência. Esse é um papel que a gente vai ter que cumprir melhor, né? Lá existe um esforço, mas o setor de comunicação da UENF é pequeno. A gente precisa ampliar isso e, por isso, eu ressalto novamente, momentos como esse aqui, momentos como o Cláudio Nogueira, um parceiro antigo nosso, abre para a gente, ele é fundamental, né? Então, eu acho que se a gente puder ter um programa, sei lá, a cada 15 dias ou semanalmente, onde não só a UENF, mas todas as instituições de ensino superior de Campos possam vir aqui e falar trazer sobre... suas notícias. Exatamente. Eu acho que é uma contribuição fantástica que a Folha possa dar, outras rádios também, mas eu digo porque a gente conhece o papel que a Folha tem aqui na cidade e esse canal que vocês abriram, onde várias mídias são atendidas simultaneamente, isso dá uma cobertura muito boa, né? Bom, são 7h39, nós vamos tentar acompanhar direitinho esses horários para que a gente possa... Eu estou falando de cabeça, sem olhar no São Google. Eu estou na dúvida se eu agora falei José do Patrocínio e Nilo Peçanha em relação a... José do Patrocínio. Então, vou pedir perdão, não olhei, mas me lembrei de cabeça, eu falei uma besteira. Um é um grande abolicionista, o outro, sim, campista, primeiro vice-presidente, depois presidente da República, Nilo Peçanha, que fundou a Escola de Aprendizes de Artífices, que depois vai se tornar Escola Técnica Cefet IFE.
Pois é, mas o destaque da vanguarda, né? Que Campos sempre teve. E isso a gente tem que botar aqui, porque a UENF também é um projeto de vanguarda, que foi copiado posteriormente pela Universidade Federal do ABC, né? Entre outros aspectos. Depois a gente retoma, eu sei que tem o tempo. Não. E nós vamos até agora um pequeno intervalo e voltamos, então, no segundo segmento desse nosso papo, nessa semana especial aqui no Folha no Ar, primeira edição. Daqui a pouquinho a gente volta. A rede de drogarias Leopoldina, hoje com 10 lojas, é uma das empresas 100% campista. Por isso, a relação com seus clientes vai muito